A pesquisa Transição Ecológica e Justiça Climática teve como objetivo identificar gargalos e oportunidades para que haja uma transição ecológica no Brasil e que seja uma transição inclusiva, ou seja, que garanta também equidade social e econômica. Ela foi viabilizada por meio da parceria e financiamento com o Instituto Clima e Sociedade e a formação de uma equipe multidisciplinar da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Esse eixo da pesquisa é sobre a dimensão climática da política industrial brasileira, que é algo bastante importante, porque sem política industrial, o Brasil vai ter dificuldade de compatibilizar os desafios da transição ecológica com os desafios do desenvolvimento econômico, isto é, a geração de empregos verdes, a geração de tecnologia verde, a geração de uma capacidade sustentável do ponto de vista econômico de fazer a transição para uma nova economia. Essa pesquisa aponta que diversas das medidas foram bem implementadas, tiveram êxito, mas também aponta desafios. Eu destacaria 2 desafios. O primeiro desafio é de coordenação. Desde a redemocratização, as políticas industriais brasileiras têm apresentado essa dificuldade de coordenação das medidas entre diversos ministérios, o que leva a alguma dificuldade de implementação. O segundo desafio é o desafio de institucionalização, isto é, a capacidade da gente tornar essas políticas de Estado, políticas mais perenes e não sujeitas a mudanças conforme mudam os governos. A mudança climática não aceita uma mudança de política que não leve a uma transição sustentável, duradoura e também urgente. A nossa pesquisa olhou para estratégias de governança em cadeias produtivas, em especial como é que a governança poderia melhorar a sustentabilidade das cadeias produtivas. Então, nós procuramos mapear modelos de gestão, que atores estavam envolvidos, quais eram os instrumentos para buscar essa maior sustentabilidade. Nós olhamos para 58 cadeias produtivas e diferentes iniciativas e depois escolhemos 6 para aprofundar essa análise e extrair quais seriam as melhores práticas. Com isso, nós sugerimos como isso poderia ser replicado em outras cadeias produtivas. Também analisamos a lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Comercialização de Gases de Efeito Estufa e propusemos uma agenda regulatória para o governo brasileiro, estabelecendo prioridades na regulamentação. O nosso objetivo foi trazer subsídios a partir de experiências estrangeiras voltadas à implementação desse mercado no Brasil. Em outra frente, a pesquisa buscou a construção de uma base de dados que traga informações sobre o mercado de dívida sustentável no Brasil, trazendo dados sobre quem são os emissores, qual é o volume de emissão, quais são os projetos que estão financiados com a promessa junto de uma agenda de sustentabilidade. O resultado da pesquisa é a própria base de dados que pode ser acessada por investidores que se interessam pelo mercado, por formuladores de políticas públicas, por pesquisadores ou por qualquer pessoa interessada em conhecer o mercado brasileiro de financiamento de projetos ligados à sustentabilidade. A base de dados está disponível de forma restrita em um site, onde também se pode encontrar um relatório com as principais informações agregadas. Outro tema que foi objeto do nosso projeto foi o estudo dos desastres climáticos, ou seja, desastres que são ocasionados por eventos climáticos extremos. Nós investigamos precisamente o papel das instituições de justiça, ou seja, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública no enfrentamento desses desastres. Para tanto, nós olhamos para um caso muito importante, que foi o caso que ocorreu em São Sebastião, município aqui da região litorânea de São Paulo, em fevereiro de 2023. Em razão das enchentes e dos deslizamentos ocorridos naquele momento, eles resultaram em 65 mortes e mais de 5.000 pessoas desabrigadas. Nós entrevistamos pessoas da comunidade, entrevistamos atores do sistema de justiça para entender como que se deu o pós-desastre, o pré-desastre, o que existia em termos de política de prevenção e depois o pós-desastre, as ações judiciais, as estratégias e principalmente como que a comunidade foi ou não ouvida durante todo esse processo.
O estudo resultou em diversas recomendações para as instituições de justiça, muito centradas na importância da participação da comunidade. Só a comunidade sabe dizer como que os riscos são criados e como é possível prevenir desastres climáticos e reparar os danos deles decorrentes. Essas recomendações também resultaram num convite que nós recebemos da Defensoria Pública para apresentar a manifestação de amicus curiae em 2 dessas ações judiciais. E assim fizemos e continuamos acompanhando todo esse processo que se desenrolou no pós-desastre, que visa aí prevenir futuras ocorrências de desastres e também a reparação dessas vítimas. A pesquisa aplicada é fundamental quando a gente pensa comunicação entre academia, tomadores de decisão, a população de forma geral, o regulador. Nesse sentido, é que a pesquisa acadêmica faz diferença. É quando a gente consegue produzir dados que vão causar algum impacto na realidade, seja por meio da interlocução com os gestores públicos, com os tomadores de decisão, mas também com aqueles que são impactados pelo direito e por essas pesquisas, pelos dados produzidos por essas pesquisas. A FGV Direito SP tem uma preocupação fundamental e fundadora, que é produzir dados que façam a diferença na realidade brasileira e para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, pensar uma pesquisa que envolve clima, trabalhando com sustentabilidade, com transição energética e justiça climática, faz parte da própria essência da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Direito de São Paulo, da FGV.